Eu queria conversar sobre democracia com o Cláudio. Eu tenho a impressão que o Cláudio entende um pouquinho de democracia. Tem uma dificuldade aí, Cláudio, que é essa confusão que o Bolsonaro faz, que o Bolsonaro faz, que o Trump faz, que o Orbán faz. O Orbán tem a delicadeza de chamar aquele troço lá de democracia iliberal. Pelo menos ele percebe que é um troço que tem voto, mas essa ideia de que todos são iguais perante a lei, que é o quinhão que o liberalismo traz para o jogo, não, isso aqui já é um pouco demais para a gente. O Yascha Mounk, o cientista político alemão radicado há algum tempo já nos Estados Unidos e que tem sido um dos autores mais prolíficos sobre esse momento de decadência democrática, de recessão democrática, ou seja lá como a gente queira chamar esse momento de crise, uma das observações que ele faz num dos livros dele recentes é que um dos problemas que a gente viu é o aumento de diversidade nas democracias. A gente tem democracia há algum tempo, mas em todas as democracias, quando você tinha populações muito heterogêneas, em geral, a maioria étnica ou a maioria cultural meio que estava no comando da coisa. E só muito recentemente, dos anos 60 para cá, é que a gente começou a ver uma ampliação de direitos, ou seja, o cumprimento de fato da promessa democrática de que todos seremos iguais enquanto cidadãos nos nossos direitos. Essa é uma coisa dos anos 60. A democracia indiana nunca de fato integrou todo mundo. A nossa democracia brasileira e a democracia americana, que são as outras grandes democracias junto com a da Índia, que tem essa característica de ser... Tem muita gente de muita cor de pele diferente, de muito sotaque diferente, essa misturada. A gente só começou nos anos 60 aqui no Brasil, mas nos anos 80, né? Que a gente começou a integrar em direitos a sociedade toda. E o Mounk observa que parte da crise vem desse atrito da diversidade. Tem uma coisa que é óbvia para mim, que é óbvia aqui para a Luísa, que é óbvia para você, que é óbvia para a Flávia, que é democracia não é a ditadura da maioria. Democracia não é todo mundo vota e a partir do momento que todo mundo vota, perdeu a eleição, rodou Playboy. Não! A ideia de democracia é que sim, a gente vai rotacionando governos, mas as minorias, os derrotados na eleição, eles mantêm todos os seus direitos integralmente, eles continuam tendo acesso ao direito à livre expressão, à livre associação, a todas as liberdades garantidas a qualquer cidadão. E tem perfeito direito de fazer oposição ao governo da vez e se organizar para ganhar o governo na próxima. Essa ideia de que você perdeu uma eleição, você perde o poder, ela vai contra o ideal de o que uma democracia liberal é. O problema é que esse conceito não é claro. E eu olho para o Brasil em particular, a gente nunca parou para... Eu não sei, talvez por conta do trauma da ditadura, eu e você, quando a gente estudou no colégio, a gente estudava aquelas coisas, né? Moral e cívica, organização social e política brasileira, que são os cursos que o Plínio Salgado inventou para nos ensinar sobre como era bom viver sobre o Médici, como era bom viver sobre o Geisel, ou sobre o Figueiredo, evidentemente. E a gente meio que quando veio a Constituição de 88, a gente pegou esse tipo de curso e jogou para a lata de lixo e não pusemos nada no lugar. E a gente não ensinou civismo, a gente não ensinou democracia. Alguns conceitos que talvez fossem óbvios para a gente não são óbvios para a maior parte das pessoas. E aí você tem esse processo de transformação da sociedade, o fim da era industrial, o fim do emprego nas fábricas, essa coisa que são os sindicatos, que são a base da social-democracia, se dissolvendo. A gente muda a maneira como se produz riqueza no mundo, a gente muda como a sociedade se organiza, e a gente, primeiro, não põe nada nesse lugar, e não só isso, a gente não tem uma conversa sobre como democracia como se democracia se organiza. A gente meio que fez uma aposta ali nos anos 80, anos 90, de que democracia tinha ganhado a guerra contra o comunismo, agora esse é o regime dado e
E a gente está meio que enfrentando a revolta dos commons, né? A revolta dos comuns, literalmente. O povão está se levantando e dizendo esse regime não funciona para a gente. Como é que a gente repactua isso? Porque o problema fundamental que eu vejo é que se tornou impossível conversar. Nos odiamos. Não é se tornou impossível conversar nas redes sociais, se tornou impossível conversar nos parlamentos. A missão fundamental de um parlamento é jogar todas as correntes de opinião representadas na sociedade lá dentro e, tenham todos os debates, mas ao fim cheguem a acordos. O incentivo para parlamentares hoje, e não só os de direita, todos eles, é se recusar a conversar com o outro lado e posar para live nas redes sociais dizendo, me recusei a conversar de novo hoje. Não conversei, não cheguei a acordo nenhum com os caras. A gente não vai sair dessa armadilha quando a gente não voltar a perceber que a gente precisa chegar a acordos. A gente precisa voltar a conversar, a gente precisa voltar a ter a capacidade de olhar para o outro lado com algum tipo de respeito. E eu falo isso não só, Cláudio, do ponto de vista da direita. É óbvio que a direita foi para o extremo e, no caso brasileiro, no caso dos Estados Unidos, a esquerda não foi. É óbvio isso. No entanto, a esquerda também se recusa a conversar. E no momento que a esquerda se recusa a conversar, a turma na centro-direita desaparece e some. Você só sobra como incentivo, ou você está na extrema-direita, ou você não existe. Tem que ter algum processo em que diálogo seja repetido até para que você possa começar a fortalecer uma centro-direita. Para que comece a haver vozes conservadoras que sejam sensatas, que sejam capazes de conversar, que sejam... Enfim, eu acho que você já entendeu um pouco o cenário da crise que me aflige aqui. Você tem uma pista de como que a gente volta ao diálogo? Poxa, essa é uma boa questão. Eu não sei se eu tenho essa pista, não. Eu acho que é uma pergunta difícil de responder, porque não é tão fácil formular essa estratégia. A gente pode perceber, vamos dizer, onde estão os problemas. Eu acho que é mais fácil do que enxergar ainda onde estão as soluções. Acho que um problema principal, e você falou, Pedro, dessa questão da dificuldade da gente conversar, é que desapareceu uma coisa que é fundamental para as democracias, que é a existência de um campo de consenso básico. Ou seja, coisas sobre as quais não se disputa, que elas estão, na realidade, partilhadas de forma comum, que, no limite, a gente poderia dizer que, se for pensar do ponto de vista legal, é o que está na Constituição, né? A Constituição não é o que está em disputa, ela é a partir de onde a gente disputa, com base no que a gente disputa, né? E aí a gente vai ter uma série de posições distintas, mas aquele consenso básico está dado. O que está se colocando hoje em dia, e não é a primeira vez na história que isso acontece, mas novamente isso se coloca, é um questionamento do próprio consenso básico. Quando a gente falava aqui agora há pouco na ideia de uma democracia que exclui certos setores, vocês nem deviam estar participando, é a lógica do Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Ou seja, quem não está comigo não merecia nem estar aqui, né? E veja, não é estar comigo do ponto de vista de certas preferências que fazem parte do jogo realmente divergir. Não, mas não está comigo porque não apoia a minha concepção de que tem gente que tem que ser excluída mesmo. E aí é que mora o perigo. Acho que, em parte, essa dificuldade de diálogo é como é que eu vou também dialogar com setores para os quais o não diálogo é o objetivo. Mesmo que eu quisesse dialogar com eles, eu também não tenho muito como fazer isso. E eu falava agora há pouco do problema de, por exemplo, você normalizar os extremistas. A gente, quando olha, por exemplo, para a experiência francesa de várias décadas, né, existe na França o que se chama de um cordão sanitário, né, em torno do extremismo, que no caso ali a gente está falando do extremismo de direita, e uma coisa muito parecida na Alemanha, né? País que teve uma experiência terrível com o nazifascismo. A gente não tem essa preocupação aqui por um certo lado, e a gente naturaliza a extrema-direita. Só que essa mesma extrema-direita é a que vem a público e fala, olha, tem setores que são ilegítimos de participar na sociedade.
a gente fica numa coisa esquizofrênica, né? Como é que eu normalizo a participação no processo político de um setor que acha que certos segmentos que não são extremistas, que não são excludentes, deveriam eles serem excluídos? Eu acho que esse é o paradoxo que a gente está vivendo. Então, eu preciso reconstruir, e é para isso que eu não sei ainda qual é o caminho para solucionar esse problema, mas é preciso reconstruir esse terreno comum, né? E trazer para esse terreno comum os setores, independentemente das suas várias preferências programáticas. Não interessa se eles estão à esquerda, se eles estão à direita, se eles estão ao centro, mas eles sabem que há um terreno comum sobre o qual é preciso ter um acordo e que a gente discute, debate, disputa dali para frente, não dentro daquele espaço. Mas eu não vejo como fazer isso sem que a gente seja, veja, profundamente pluralista. E quando eu quero dizer profundamente pluralista, quero dizer o seguinte: democracia não é só um sistema em que a maioria ganha, a minoria, evidentemente, quando perde, aceita, mas tem a chance de se tornar maioria no futuro. É também isso. Mas é também um sistema em que grupos que sempre serão minoritários, por alguma razão, são igualmente legítimos a participar do processo, mesmo como grupos minoritários. Terão seus direitos fundamentais respeitados, mesmo que eternamente fadados a serem minoritários. Não é só aquele grupo que pode um dia se tornar maioria, mas é o grupo que, mesmo sendo minoritário, está incluído. Né? E não me parece que a gente consegue mais ter, de forma mais geral na sociedade, um amplo acordo em torno disso. Os setores que não concordam com essa ideia se tornaram muito grandes na sociedade, se tornaram particularmente poderosos no sistema político e interditam essa possibilidade de uma convivência plural. Eu tinha mais um monte de pergunta, mas o Pedro já me mandou um recadinho aqui. Eu tenho mais uma pergunta também, então vou devolver para o chefe primeiro, hein? Cláudio, eu sei que você está pegado de hora, então eu vou tentar ser conciso o mais possível. Eu sou ouvinte do Fora da Política Não Há Solução, que é o seu podcast, então eu tenho uma boa noção do que você pensa, até porque você é uma das pessoas que me informa. Eu tenho uma dificuldade com a expressão normalizar. Eu sei que a gente se habituou a usá-la, mas a impressão que eu tenho é que, de certa forma, quem normaliza não somos nós, é o eleitorado. Bolsonaro não foi normalizado por mim ou por você. Jair Bolsonaro foi normalizado porque ele tem 50 e tantos milhões de votos no Brasil. E isso é um problema do país, mas é o que é. Ele tem esses votos. E eu acho que tem uma dificuldade quando a gente usa esse conceito de normalizar, quando a gente começa a estender a direita de forma mais ampla. A gente está numa circunstância, pelo menos até, eu acho que isso mudou um pouco com a última eleição municipal, mas até aquele momento, qualquer candidato de direita que quisesse ter chance de se eleger, precisava subir no palanque com Jair Bolsonaro. Ronaldo Caiado, eu tenho certeza que não suporta o Bolsonaro, jamais suportou o Bolsonaro e tinha que subir no palanque com Jair Bolsonaro, porque senão ele não se elege como governador de Goiás. E a gente viu muitos candidatos de direita, Alexandre Frota, João Dória, Joyce Hasselmann e tal. Quem rompeu com o Bolsonaro, o MBL deu uma ensaiada e tal, quem rompeu com o Bolsonaro rodou, se esvaziou, perdeu, não tem mais voto. Então, quando a gente se vira e fala, não pode trazer nenhum bolsonarista para o balaio, a gente está, em essência, dizendo não pode conversar com ninguém da direita. O que é ser bolsonarista? A gente tem um inquérito da Polícia Federal, tem um bando de gente que participou ativamente de uma tentativa de golpe de Estado. Para mim, essa turma, obviamente, está fora do jogo. Mas quem não participou ativamente daquele golpe de Estado é tudo bolsonarista, então a gente não pode falar com ninguém da direita? Como é que a gente faz o corte de quem é legítimo falar e quem não é legítimo falar? Porque alguma direita a gente vai ter que legitimar, porque senão não há avanço. Não, eu concordo com você. Há uma direita completamente legítima que precisa ser legitimada. O meu ponto não é esse. O meu ponto é justamente lideranças nessa direita democrática que não conspirou para fazer golpe. Eu entendo que essas lideranças, e aí eu não estou me referindo ao eleitorado, estou pensando naqueles que exercem atividade de liderança política, em partidos políticos, né, em organizações políticas na sociedade. Me parece que é um equívoco desses setores. Eu sei que tem um custo isso. Normalizar, legitimar os extremistas. Mas vai perder voto. Bem, mas então tem que fazer uma escolha, né? Entre legitimar a barbárie, legitimar o ataque à democracia ou sacrificar interesses eleitorais imediatos.
Eu não vejo muito como fazer a quadratura do círculo tentando compatibilizar essas duas coisas. Né? Se o preço de eu ganhar a eleição é eu legitimar a extrema-direita, acho que a gente vai conviver com esse problema por muito tempo. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a gente não deve conversar com a direita democrática. Eu estou colocando um outro problema. Estou colocando o problema de que me parece muito complicado quando a direita democrática acha normal trazer para o seu palanque a direita autoritária. Porque aí ela está, na realidade, tornando isso algo aceitável no processo político. Que foi o que o Partido Republicano acabou cedendo no caso do Trump. Né? Eu acho que no Partido Republicano ainda é pior, né? Porque o Partido Republicano ele foi capturado pelo Trump. Exato. Virou a força hegemônica dentro do partido e num país em que você tem só dois, né? Na prática. Né? Claro, você tem vários outros partidos formais nos Estados Unidos, mas para valer, você só tem dois. Então, se um dos polos dessa disputa se torna capturado pelo extremismo, aí a coisa é muito mais complicada. A gente no Brasil ainda nesse sentido, por mais que a gente se queixa às vezes da fragmentação do sistema partidário, de que tem partido demais, isso pelo menos nos dá algum espaço de respiro, né? O caso americano, desse ponto de vista, é muito pior.